Fala pessoal, tudo bem? Então, como vocês vão ver aí no título do vídeo, nós vamos hoje abranger 4 pontos de como você imigrar em 2026 e como você ter uma imigração, um processo migratório bem sucedido e dentro da minha experiência, aquilo que eu vivi, aquilo que eu já converso com muitas pessoas e os pontos que eu tirei como chave e muito importante para você ter um processo bem sucedido. Nós vamos falar sobre passaportes, nós vamos falar da escolha do país, nós vamos falar o que fazer depois da escolha do país e também um pouco sobre depois que você chegar no país. Isso é muito importante. Então, para vocês que não me conhecem, que está entrando novo aqui no canal, como eu já falei, eu sou o Marcos. Eu moro atualmente na Nova Zelândia, já morei em Portugal, já morei aqui na Nova Zelândia outras vezes. São 10 anos já, quase 11 anos já de imigrado. Então eu tenho um pouco de experiência para falar sobre o assunto e hoje eu vou trazer aqui tópicos bem importantes. O primeiro deles é, com certeza, absolutamente, o passaporte. Eu sei que você vai pensar assim, mas o passaporte é ridículo. Se a gente vai emigrar, a gente precisa de um passaporte. Eu sei disso, mas tem muita gente que quer emigrar e a pessoa fala assim, olha, eu vou tirar meu passaporte quando eu achar um lugar para ir. Não, esqueça isso. Você quer emigrar, tem isso na sua cabeça? Vá lá e tire seu passaporte hoje. Vá lá, senta no seu computador agora, no seu celular, onde você estiver, faça o agendamento do seu passaporte, vá lá e tire o seu passaporte. Por quê? Porque isso é importante. Quando você dá um passo, outro passo maior vai acontecer. Eu tirei meu passaporte 1 ano e meio antes de eu sair do Brasil. Eu já tinha certeza do que eu queria. Ele estava ali. Eu olhava para ele quase que todo dia. Então é algo importante você ter. Então vá lá hoje. A gente está numa época festiva, época de Natal, época de Ano Novo. Todo mundo começa a gastar. Quem está no Brasil já começa daqui a pouco, já emenda na época do Carnaval, já pensa, vou comprar coisa para o Carnaval, vou comprar. Esqueça isso. Vá lá e tire o seu passaporte. Vá lá e faça isso, que isso é algo que vai ser uma chave, que vai abrir uma outra porta para você. Então esse, para mim, é o ponto-chave. Tire o seu passaporte. Não importa o que você tiver que fazer. Eu tenho que comprar um presente. Cancele tudo e vá lá e tire o seu passaporte. O segundo ponto, que para mim assim também é muito importante, é você escolher um país para você ir. Você vai lá, escolhe aquele país. Só que eu sempre vou colocar uma coisa que é importante, que muitas pessoas não pensam sobre isso. Talvez você não, se você está pensando em migrar e nunca pensou nisso, pense nisso. Tenha um plano A e um plano B. Porque às vezes você quer ir para um determinado país, você foca naquele país, você quer aquele país, mas você não está olhando às vezes para uma coisa que está do seu lado e um outro país que vai te abrir portas assim que você não imagina. Eu, por exemplo, tenho amigos que queriam muito, muito ir para a Austrália e foram para os Estados Unidos e os Estados Unidos foi muito bom para eles. Eu conheço pessoas que já foram para os Estados Unidos, não gostaram, viveram anos lá e depois vieram aqui para Nova Zelândia e até hoje estão aqui e amam os Estados Unidos e amam a Nova Zelândia. Então, só que essas pessoas, elas sofreram primeiro para depois elas descobrirem isso. Então, quando você escolher um país, eu amo aquele país, eu amo o Canadá, tá bom, eu vou olhar o Canadá, mas também eu vou olhar aqui o que o Reino Unido tem para mim. Eu vou olhar o que a Irlanda tem para mim. Então, faça isso. Pense nisso, sempre tenha um plano A e um plano B, porque às vezes o plano A não vai funcionar para você, talvez até naquele momento. Porque tem muitas pessoas que fazem isso, elas usam um país de porta para um outro país. Ela vai ali, vive um pouco como imigrante naquele país e ela se sente mais forte ainda para ela ir para o país que ela quer. Então, eu vejo muita gente frustrada porque ela quer, mas ela não entende que de repente para ela tem um outro caminho que ela não pense sobre isso. Isso é muito importante. Foque hoje, coloque no papel, abra lá o seu computador. Se você nunca não tem um país fixo ainda, sente no seu computador, abra ali o mapa e pense sobre isso. Isso é muito importante. O terceiro ponto que eu sempre falo que isso é minha experiência, experiências que eu já colhi de outras pessoas e é algo real, é algo muito real. Quando você escolher o país que você quer ir, a primeira coisa que você precisa fazer é aprender sobre a cultura daquele lugar. Ver se a cultura daquele lugar é algo que vai representar o que você quer para a sua vida. Porque eu vou emendar isso já numa outra coisa que é importante, porque muitas vezes você quer ir para um país, você não gosta da cultura daquele lugar, você quer implementar a sua cultura lá, e aí você acaba não sendo feliz naquele país, e você vai embora reclamando do país, porque você tentou implementar a sua cultura num país que não era o seu. Então, quando você for, você vai lá e busca princípios básicos daquela cultura, se adapta com a sua. Por exemplo, aqui na Nova Zelândia, é uma coisa boba. Eu sempre gostei de andar descalço.
Quando eu cheguei aqui, as pessoas, se você vem no meu primeiro vídeo do canal, você vai ver eu mencionando lá, as pessoas vão descalço ao supermercado, as pessoas vão descalço ao shopping, as pessoas amam fazer isso. Então, opa, isso é uma coisa que eu gosto. O ritmo de vida, a carga horária de trabalho, os conceitos das pessoas. Eu não estou aqui para falar sobre assuntos de religião, mas a religião daquele país é uma religião que eu quero para mim. Os gostos daquele país, os gostos do dia a dia das pessoas. Então, principalmente você que tem família, olha como os adolescentes daquele país ali estão acostumados a viver. Você vai colocar o seu filho, ele vai fazer parte daquela sociedade. Então, veja se você quer aquilo para o seu filho, veja se você quer aquilo para o seu local de trabalho. Então, pense sobre isso, estude muito sobre o país, mas de uma forma assim, como se você estivesse vivendo lá todos os dias. Você fala assim, cara, quando você acordar de manhã, parece que você já está naquele país. Faça isso, para você não ir e não se frustrar. Eu falo isso por causa, eu vivenciei muito isso em Portugal. Eu vi muita gente chegando em Portugal falando mal de Portugal. Portugal é um país maravilhoso, maravilhoso. Você não tem noção de como Portugal é maravilhoso. Só que ele é maravilhoso quando você vai lá para viver como um português. Não para você chegar lá e querer fazer a sua própria vontade. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Você vai funcionar por um tempo e vai chegar um momento que você vai se sentir mal. Aí vai até entrar na questão da xenofobia, que a pessoa fala assim, tá sendo xenofóbico comigo. Não é xenofobia. Existe xenofobia dentro do Brasil, existe na Nova Zelândia, existe xenofobia em qualquer lugar do mundo. Mas existem muitos casos de xenofobia que acontecem porque você quer tentar forçar a pessoa a te engolir da forma que a sua cultura é. Se você vai para aquele país, vá lá e viva como aquelas pessoas vivem. Se você não interagir com a sociedade que você está indo, não vai funcionar. Não vai funcionar. Vá e conheça aquele país. Uma coisa também que emenda aqui é, você veio para o país, viaje dentro do país, conheça o país. Às vezes uma cidade não vai ser legal para você, mas uma outra cidade vai ser maravilhosa. Então, quando você for, estude e veja bem se é isso que você quer, para você não chegar lá, não se arrepender. E às vezes você vai estar no Brasil, você tem uma vida estruturada, você larga tudo que você tem para ir para um outro país, você se decepciona e você volta para o Brasil e aquilo vai te ferir de uma forma que você fala assim, caraca, eu fui lá e cara, deu tudo errado. Não foi que deu tudo errado. Você não pesquisou sobre aquilo, você foi, quando você chegou lá, às vezes você tentou viver uma forma que não era para você viver. Então isso tudo vai afetar o seu processo de imigração naquele lugar. Então estude, veja, analise, tenha cautela e saiba, nunca vai ser igual ao que você viu na internet. Nunca. Porque cada ser humano tem uma experiência de vida. Tem muitas pessoas que vieram para Nova Zelândia, ficaram aqui 1 ano e falaram, olha, não gostei do país, voltou para o Brasil e falaram assim, olha, eu amo morar no Brasil, não volto mais para Nova Zelândia. Tem pessoas que moram aqui, cidadãos daqui que preferem morar na Austrália. E eu conheço já brasileiros que foram para Portugal e amam Portugal, que não abandonam Portugal de jeito nenhum. E tem outros que vão para Portugal e não querem Portugal de jeito nenhum. Então, nunca vai ser igual. Você pode estudar, você pode fazer tudo. Você estudar, se preparar, vai te ajudar a estar mais pronto para esse momento que você vai viver. Então, isso é algo muito, muito, muito importante. Faça de tudo para que isso aconteça. E o último ponto mais importante, que eu acabei já entrando um pouco nele, é quando você chegar no país que você vai, cara, tente viver a cultura local o máximo que você puder. Tente viver a cultura local, tente se adaptar àquele lugar, porque quando você se adapta à cultura daquele lugar, você vai entender melhor o lugar e a possibilidade de você gostar do lugar é muito maior. Se você chegar lá, eu vou viver como eu quero, como eu estou acostumado, não vai funcionar, não vai funcionar. Aqui, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes as pessoas chegarem e serem secas, elas darem respostas assim que você fala assim, cara, que falta de educação. Não é falta de educação, é o jeito da pessoa. É o jeito da pessoa. Se prepare psicologicamente para quando você for para um outro país, para você viver a cultura daquele lugar. Você vai ter que estar bem preparado psicologicamente, porque aquilo você vai entrar em algo que é novo para você. Por mais que você estude, quando você chegar, você vai ficar ainda, pô, caramba, por que isso aqui aconteceu? Por que aquilo ali aconteceu? E depois você vai ter que, se você tiver um equilíbrio emocional, você vai falar assim, opa, isso aqui aconteceu, talvez por esse motivo. Talvez essa pessoa aqui, eu vou dar um exemplo básico. Quando você vai aqui, eu convivo com muitos neozelandeses. Se você pegar um neozelandês que nunca viajou para fora da Nova Zelândia, é uma pessoa que vive mais ou menos dentro daquela bolha dela ali, só de neozelandês, a probabilidade dela lidar com o estrangeiro de uma forma às vezes ríspida ou hostil, talvez vai ser grande. Agora, se você pegar um neozelandês que já morou fora daqui,
o local de trabalho dele, como é o meu local de trabalho aqui é da construção, que tem gente de todos os lugares do mundo. O cara, querendo ou não, ele aprende um pouco sobre aquela cultura, então aquela pessoa ela vai te tratar de uma outra forma. Eu vivi isso em Portugal. A maioria dos portugueses que eu conheci, todos os portugueses que já tinham morado na França, na Bélgica, já tinham ido para o Canadá, para a Suíça, ou os que não foram, mas têm familiares lá que todo ano voltam para as férias, essas pessoas têm uma outra mentalidade. Então, e aquelas pessoas que já não têm um convívio, já não não convive com pessoas de fora, ela tem uma probabilidade de ter uma atitude que para a gente, às vezes, seja ríspida, mal educada, xenofóbica, mas às vezes nem é. Às vezes é o próprio jeito daquela pessoa agir. Só que se você for para essa cultura, se você estudar a cultura e tentar viver a cultura quando você entrar, você vai ter mais compreensão. Eu vou dar um exemplo aqui, para esse vídeo não ficar tão longo, mas eu vou dar um exemplo. O meu sogro, ele é filho de portugueses. Então a forma que eu via ele falar já era uma forma que um português agiria. Tanto que quando eu cheguei em Portugal, eu vivi isso no meu dia a dia. E eu falava assim, caramba, essa pessoa talvez falou isso por causa disso. Eu pensava e refletia. Nunca tentei combater nada. E fui muito bem tratado em muitos lugares, mas teve lugares que eu não fui também, não fui bem tratado. Mas eu sempre tentei fazer parte da cultura. Falar como as pessoas de lá trocavam como lá em Portugal se fala que o brasileiro ele fala brasileiro, não fala português. Eu tentava usar o português de Portugal para quê? Porque eu tinha consciência de que eu estava ali para viver dentro daquela cultura. É igual aqui. Aqui as pessoas não falam alto no meio da rua. Eu não falo alto no meio da rua. Aqui as pessoas param no sinal para você atravessar. Eu paro o sinal para atravessar. Aqui, todos os costumes que as pessoas vão seguindo, eu vou procurando seguir. Então, se você quer tirar alguma dúvida, se alguma coisa ficou aí para você, quer ter alguma questão, deixe um comentário aí embaixo que eu vou responder. Tudo que eu falei são experiências que eu vivi, que tem muitos amigos que já viveram, e eu acredito que se você começar, procura outros vídeos na internet e vai anotando coisas principais sobre imigração para que o seu processo migratório seja um processo bom, seja um processo bem sucedido, que você vai deixar o Brasil, você vai chegar em outro lugar, você vai crescer e você vai se desenvolver e as coisas vão dar certo. Eu vou deixar, no meu próximo vídeo eu vou falar sobre o primeiro ano morando fora. É um vídeo que vai ser bem interessante, que eu vou falar porque o primeiro ano é muito importante. Se você me acompanhar aí, você vai ver no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. E se puder, se inscreve aí no canal para receber muita informação importante sobre imigração. Um abraço.